Fala, meus otakus e otaquinhas, beleza? Bem-vindos para mais um vídeo aqui. Quem está falando é Gênio do canal Gênio do Geek. E hoje vamos falar do anime que vai contar sobre esse Takamine-san, que nada mais é que a presidente do conselho estudantil e a verdadeira deusa da escola, né? Sempre no topo, um dia Shirota-kun acaba, por acaso, testemunhando o corpo estonteante, seu corpo estonteante de Takamine, o que muda completamente a rotina escolar desse garoto. Por quê? Porque a partir desse momento, nada do que ele possa fazer, nada do que ele faça será como antes para ele. Porque ele vai ter que ficar andando com ela o tempo todo, de um lado para o outro, de um lado para o outro. Ou seja, mano, ele vai ser o guarda-roupa dela, no caso. Então, estou falando de, por favor, coloque o Takamine-san. Então já solta o dedo no like, comenta embaixo, compartilhando esse vídeo, porque hoje ele será épico. Então, vambora! Bom, galera, nesse episódio, normalmente, agora tá acontecendo o seguinte. O Shirota está se esforçando para ir para a mesma escola que a Takamine. Então ela acaba sempre ajudando. Então ele acaba indo sempre estudar na casa dela. Mas no caminho que ele vai fazer até a casa da Takamine, ele acaba esbarrando, acaba encontrando com a Ellie. E ao dizer para onde ele estava indo, para onde ele iria, o destino final dele, acaba querendo, implorando, fazendo de tudo para que ele leve ela junto, né? O que acaba gerando uma Takamine muito brava, porque ela não queria receber a menina. O próprio Shirota acaba percebendo isso, porque a expressão dela não estava mais naquele nível de meu Deus, né? Não estava mais. Ela estava muito brava, muito brava. A própria Ellie estava admirando o quarto da Takamine, estava olhando para o quarto dela. E quando ela vai pegar uma caneta, pegar uma coisa, ela acaba escorregando, pedindo ajuda para Takamine, e escorregando, encostando sua mão nos peitos da Takamine, né? O próprio Shirota acaba percebendo isso, e ele pensa assim, foi de propósito, mas ele acaba olhando para a cara da culpada, da Ellie, no caso, e ela estava gostando, então não foi propositalmente, foi intencionalmente, né? Ela fez isso intencionalmente porque ela estava até babando quando ela fez isso. Ela babou, o rosto dela estava indicando que ela estava babando pelos peitos da Takamine. E aí ele se lembra, a própria Takamine fala assim: por que você não pede para sua namorada ajudar você? Ele se lembra que uma vez a Ellie falou que preferia mais garotas do que garotos, entendeu? Que ela gosta mais de garotas do que garotas. Então ficou muito claro, né? Só que aí a própria Takamine acaba pedindo para ele ir comprar algumas coisas, né? Para ele comprar petiscos, bebidas. Só que ele estava preocupado com o que poderia acontecer, ou com a Ellie, ou com a Takamine, ou com as duas juntas, enquanto ele estivesse fora. Ele até tenta insistir em ficar, mas ela dá aquele olhar de assassinato para cima dele. E ele, na hora que ele olha para aquele olhar, ele simplesmente sai correndo para ir comprar essas coisas, né? E ele ia numa loja de conveniência ali um pouco mais próxima ali do lugar, né? E aí a própria Takamine já chega metendo o pé, falando assim: eu gostaria que você fosse embora, né? Porque ela queria ficar a sós com o próprio Shirota, né? Porque pelo que sabemos, né? Pelo que já sabemos, ela é apaixonada pelo Shirota. Ela é muito apaixonada pelo Shirota. Ela daria tudo para ficar com o Shirota. Né? Tanto que ela tá sempre indo para a mesma escola que ele, sempre fazendo parte da mesma turma, né? Por mais que eu acho que no ano anterior ela não fez parte da mesma turma, né? E ali naquele momento ela tá sempre lá. E aí eles começam a falar de Koibana, que é conversas de amorosas, e é justamente sobre ela e o Shirota. Só que ela, para tentar se relevar, se tirar do meio do assunto, né? Por quê? Porque a própria Ellie já percebeu o que a Takamine sente pelo Shirota, né? Então ela tenta colocar uma amiga dela
no meio da conversa. Tenta colocar uma pessoa que é amiga dela no meio da conversa pra falar: ah, essa amiga falou isso, isso e isso. Mas o cara fez isso, isso e isso. E a própria. Ela vê. É por quê? Porque ela já se linkou, porque ela sabe que a própria Takamine estava mentindo. Ela foi na onda, mas ela já sabia que a Takamine estava falando dela, né? E aí ela imagina a Takamine vestida de gato, pelada, porque ela falou que tentou tomar um banho junto com ele e acabou gerando um tipo uma ereção assim, né? Mas, mano, ele simplesmente não. Mas ele é um cara esforçado, ele se importa muito com ela. Tá estudando pra se tornar, pra ir pra mesma faculdade. Vai pro, tipo, aquele episódio que ele saiu correndo, porque ela falou que foi caminhar sem as peças dela, né? Sem as peças íntimas dela. Ele sai correndo e vai pra lá porque ele tava muito preocupado com o que poderia acontecer com ela, né? Naquela ocasião. E a própria ele fala que ela não tem que se preocupar com nada porque realmente o cara gosta dela, né? E aí o Shirota acaba chegando no momento importuno, né? Inoportuno, que eles estavam brincando com o gato e acaba pensando outra coisa. E aí vemos que começa as aulas, o período de inverno na área do Japão. Elas já estavam com o uniforme de inverno e aí a própria Takamine acaba fazendo uma brincadeira com o Shirota para ele adivinhar qual peça íntima dela ela tirou. E é justamente a parte de baixo. Só que ela passou justamente uma poça de água, só que ele não quis ver justamente porque ele veria uma parte íntima dela, né? E aí ele acaba errando. E aí ela pede para ele pegar um dos papéis mais grandes, porque estava chegando o festival cultural, né? Que seria o ator principal, porque eles iriam fazer a Cinderela. E como a Takamine é muito bonita, né? Todo mundo iria escolher ela para ser a Cinderela, né? Então o Shirota automaticamente teria que fazer o papel do príncipe. Só que ele acaba decidindo ficar no staff, né, na pessoal de organização, e ela reverte aquela situação e pede para ele no quadro escrever o nome dela e ficar ali. E ela acaba ficando roçando a bunda dela ali numa área que não se deve fazer isso porque vai gerar muitos problemas. E um galã da escola acaba se elegendo para ser o príncipe, só que o Shirota, com medo do que a própria do que aconteceria com a Takamine, ele decide confrontar esse cara, já que ninguém queria fazer isso. E é isso, galera. Meu nome é Genil, do canal Genil do Geek. Eu te esperarei aqui sentadinho todo dia. Então já vai sentando aí no like, compartilhando o canal para seus amigos. Aproveita, aperta o botão do inscreva-se, o botão do sininho. Arigatou e sayonara.